Daremos início ao primeiro painel desta conferência. Saúde das mulheres, desafios para a integralidade com equidade. Homens não são todos iguais, nem as mulheres. Quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Poderes iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais e respeito às diferenças. Porque a diferença, sim, é sempre bem-vinda. A desigualdade, nunca. Homens não são todos iguais, nem as mulheres. Quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Poderes iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais e respeito às diferenças. Convidamos a compor a mesa a mediadora Carmen Oliveira, coordenadora da primeira Conferência Estadual de Saúde das Mulheres. Carmen Oliveira é psicóloga e doutora em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. É militante da Reforma Psiquiátrica e dos Direitos Humanos. Foi secretária nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Atualmente é consultora da Fiocruz, junto ao projeto Redes da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. A painelista Carmen Luiz. Carmen Luiz é enfermeira e coordenadora nacional da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres. A painelista Nadiane Lemos. Nadiane é médica gineco-obstetra, coordenadora estadual de saúde da mulher da Secretaria de Estado da Saúde, coordenadora do Grupo Condutor Rede Cegonha, professora da Univates e doutora em reprodução humana. A painelista Sandra Fagundes. Sandra Fagundes é psicanalista e professora da Residência Integrada em Saúde da URGS. Militante da Reforma Psiquiátrica e do SUS, foi secretária de Estado da Saúde de dezembro de 2013 a dezembro de 2014. Passamos a palavra para a mediadora deste painel, Carmen Oliveira. Bom dia, mulheres. Bom dia. Ouvi bem baixinho. Bom dia, mulheres. Bom dia. Bom dia, nossos parceiros homens. Bom dia. Mais forte. Oh, que beleza. É uma emoção para mim estar nesta mesa acompanhada destas 3 bravas guerreiras na construção do SUS e, mais do que isso, né, na promoção, na defesa dos direitos de homens e mulheres desse país. A dinâmica deste painel será a seguinte: cada painelista terá 15 minutos, né, para fazer a sua exposição inicial. Aqui eu vou fazer um controle deste tempo, vou sinalizar para vocês quando tiver os 5 minutos restantes. E, após essa exposição das 3 painelistas, nós abriremos para as falas. Né? Nós teremos inscrições para 5 manifestações ao microfone, né? Num tempo máximo de 3 minutos para o seu comentário
ou o levantamento de questões para a mesa. E, durante toda a exposição, nós vamos estar recebendo também manifestações por escrito, né, de comentários ou de dúvidas que gostariam de ser esclarecidas. Eu vou procurar sistematizar e direcionar essas perguntas ou questões para cada uma das nossas painelistas, e elas terão, então, 5 minutos finais para os seus comentários que possam responder ao que foi demandado ao microfone por escrito. Ok? Quem gostaria de começar? A Carmen. Tá bem. Bem, pessoas, já falei da minha alegria de estar aqui com vocês, né? E vamos falar um pouquinho agora, então, sobre o temário da conferência, certo? Vocês viram que o tema maior da nossa conferência é atenção integral com equidade, né? E acho que esse realmente é um dos temas que mais traz agravos e doenças para a vida das mulheres, né? É a falta de atenção integral, né? O que isso significa? Que as mulheres não precisam e não devem ser vistas e valorizadas somente dentro da sua função materno-infantil, né? Quer dizer, reprodutora, né? E amamentadora. E as mulheres têm muitas outras demandas além disso, inclusive essa hipervalorização da maternidade traz problemas para as mulheres que não desejam ser mães, porque uma coisa é você ser a fêmea da espécie e ter a possibilidade de reproduzir outro ser. E, diferente disso, é você ter a obrigação dessa reprodução, né? Então, as mulheres que não desejam ser mães, que não desejam gestar e parir, são vistas como mulheres desnaturadas, são minimizadas, e essa coisa é tão forte, gente, que se vocês forem lá na página do Conselho Nacional de Saúde e entrarem no banner da nossa conferência, vocês vão ver vários documentos que nós utilizamos para essa conferência. O nosso documento orientador da comissão organizadora está lá, e estão lá também outros documentos orientadores de apoio. Então, vocês vão ver documento das mulheres trabalhadoras da CUT, vocês vão ver documentos das farmacêuticas e farmacêuticos da FENAFAR, e tem documento do próprio Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde criou um documento orientador, e, se vocês abrirem esse documento, ele é bem interessante em algumas partes, mas eu acho que a gente deve fazer as críticas necessárias, né? E esse documento inicia pela questão da obstetrícia. Quer dizer, isso, simbolicamente, é muito importante, porque é o que a saúde da mulher mais valoriza, é o que abre o documento orientador do próprio Ministério da Saúde, né? Então, acho que são coisas que a gente precisa prestar atenção. E a segunda coisa é a equidade, né? Que, vejam, desde lá da Conferência Nacional de Saúde e Direitos das Mulheres, que está lá no relatório, né? Eu vou até ler para vocês, porque é da maior importância isso, né? Evitar a medicalização da sintomatologia decorrente da condição social imposta à mulher através da consideração do seu mundo simbólico. Quer dizer, isso está no escopo das propostas para a saúde mental, e eu tenho repetido isso Brasil afora, em outras conferências que eu tenho estado, conferências livres, ou municipais, ou estaduais, e eu tenho colocado isso, que o Ministério da Saúde coloca, né, lá no DataSUS, quem aqui é da área da saúde e entra no DataSUS vai ver que está lá escrito que o primeiro agravo, né, que atinge as mulheres, ou seja, o maior agravo que atinge as mulheres é o câncer, né? E aí, segundo, é a doença cardíaca, e depois é aquela lista, né? Mas nós temos uma compreensão diferente. A gente acha que o primeiro agravo, o maior agravo que atinge as mulheres, é justo essa condição social imposta à mulher. Então, é o sofrimento mental causado pela opressão, causado pelo machismo, pelo sexismo e pela misoginia, né?
E isso pode ser comprovado. E eu tenho pedido às companheiras e aos companheiros da farmácia, as farmacêuticas e os farmacêuticos, que façam essa pesquisa e coloquem esse número como para antepor a essa questão de que o maior agravo é o câncer. Porque a gente sabe que quase 80% de toda a medicação psiquiátrica que é dispensada na atenção básica é dispensada para mulheres. E se a gente vai lá e olha o que são os diagnósticos que aparecem, o diagnóstico que mais aparece é poliqueixosa, queixas inespecíficas, né? E quem é da área da saúde e manuseia prontuários sabe que isso é verdade. Então, nós precisamos quantificar isso cientificamente para poder colocar isso na rua e mostrar para as pessoas que a coisa que mais agrava a saúde das mulheres é o sofrimento mental causado pelo machismo. A mulher nunca sabe quando ela está dentro ou quando ela está fora, né? A gente fala os homens e quer dizer homens e mulheres? Não. Visibilidade é da maior importância para nós. Quem não tem visibilidade não tem direitos, fica esquecido e não tem direitos. Então, a visibilidade para mulheres é da maior importância. E é uma chatice eu ficar falando a e o. Pode ser, mas é fundamental, é necessário. A visibilidade para as mulheres faz parte da prevenção dos agravos e da manutenção da saúde, né? E a gente vai ver que essa questão da equidade não é só entre mulheres e homens que nós precisamos alcançar a equidade, é também entre mulheres e mulheres, né? Porque a gente vai ver que, por exemplo, quando o próprio Ministério da Saúde levanta que a mortalidade materna atinge em 60% mulheres negras e em 30% mulheres brancas, nós vamos dizer o quê? Que as mulheres negras não têm habilidade para gestar e parir, ou que elas estão sofrendo violência institucional? Né? Então, eu acho que essas são questões muito importantes de a gente pensar. Né? E isso que o dado só se refere à mortalidade materna. Mas a gente sabe que, para cada morte materna, existem 20 quase mortes. Que tamanho tem em relação à raça e etnia, em relação à geração, em relação à classe, essa quase morte materna? Né? Nós sabemos que as mulheres negras, e isso está pesquisado, são as que mais esperam na fila da consulta, são as que têm a consulta mais rápida. Né? Então, acho que a violência institucional, a violência que nós, trabalhadoras e trabalhadores da saúde, cometemos sobre as mulheres que nos frequentam, é imensa. E isso é uma questão que a gente precisa modificar logo. Né? E precisa de um trabalho interno. Né? Então, quando nós falamos, pessoas vulneráveis, pessoas não são vulneráveis, pessoas são vulnerabilizadas. Quando você diz que as pessoas são vulneráveis, parece que isso é uma condição intrínseca daquele ser humano. E não é verdade. Precisa de uma ação de uma terceira pessoa agindo sobre aquela para que ela se torne uma pessoa vulnerável. Né? Ela é vulnerabilizada, na verdade. Então, eu acho que os serviços todos precisam se atentar para isso. E mais que nunca hoje. Né? Hoje nós estamos tendo... A violência contra a mulher realmente é a pior, eu acho, e a maior das questões em relação aos agravos que acontecem com as mulheres. Né, gente? São 2 mulheres assassinadas a cada hora no Brasil, certo? São 11 estupros ao dia, e isso que nós estamos falando, 11 estupros ao dia, porque é o que chega na segurança pública, é o que chega na saúde. Porque a literatura universal diz que só 10% das mulheres que sofrem violência sexual ou outras violências vão no serviço de saúde ou vão no serviço de segurança pública. Então, se a gente pensar que 11 é 10%, nós temos 100 mulheres violentadas ao dia no nosso país. Gente, isso é dado de guerra, né? E não me parece que nós estamos em guerra. Então,
E hoje, mais que isso, né? Hoje, com as reformas que estão sendo propostas, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, elas vêm penalizar mais mulheres, né? Quando tiram o tempo que nós temos de aposentadoria de 5 anos a menos que homens, é porque as mulheres são frágeis e têm 5 anos a menos, coitadinhas, porque não podem trabalhar tanto. De jeito nenhum. É porque nós temos tarefas domésticas que somam ao fim da nossa vida 8 anos a mais de trabalho se nós fizéssemos as mesmas 40 horas semanais como os homens fazem. E nós temos só 5 anos de diferença, então nós já estamos perdendo 3. E agora querem nos tirar mais do que isso? Isso a gente chama de violência parlamentar, de violência legislativa, porque isso também é violência contra as mulheres, isso também traz agravos para a vida e a saúde das mulheres. Né? Então, que essas questões que estão colocadas aí há 30 anos para nós, precisa ter algum resultado. Vejam só, se a gente entende que nós somos medicalizadas por conta da condição social imposta à mulher, ou seja, da desvalorização, né, da submissão ao machismo, né, da misoginia que resulta em mortes de mulheres, né, a gente vai procurar na Política Nacional de Saúde Mental e não tem nada que tenha transversalidade de gênero dentro da política nacional. Então, é preciso que, na política nacional de saúde mental, tenha a transversalidade de gênero, para que os estados, para que os municípios possam seguir essa diretriz nacional e minimizar isso, que, na minha compreensão e na compreensão de muitas companheiras, é o maior agravo que atinge as mulheres. Né? As mulheres acabam, inclusive, tendo outras doenças, somatizando esse problema do sofrimento mental que elas vivem. Né? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa pensar. Né? O nosso tempo aqui não é tão grande, eu gostaria de dizer muito mais coisas, mas eu acho que nos grupos de trabalho nós vamos ter possibilidade de ampliar esse debate. Né? O grupo de trabalho de vulnerabilidades e equidades, eu acho que ele abraça todo o temário dessa conferência. A gente acabou colocando outros temas, né, como eixos, porque nós precisamos didaticamente dividir as coisas para poder debater com um pouco mais de profundidade. Mas, na minha compreensão, essa conferência ela é uma conferência para trabalhar vulnerabilidades e equidade. Ela é uma conferência para a gente ver aonde que estão os agentes vulnerabilizadores das mulheres e fazer o enfrentamento desses agentes, desses serviços, dessas pessoas e dessas questões. Porque isso tem nome e endereço, né? Quando a gente fala, serviço de saúde, parece que é um negócio etéreo, mas não é, tem gente lá fazendo essa coisa, com nome, com corpo material. Né? Então, eu acho que é esse o enfrentamento maior que a gente precisa fazer. E buscar a equidade. Né? Quando a gente fala que o problema maior que atinge as mulheres é a condição social imposta pelo machismo, né? O machismo, nós vamos ver aqui vários companheiros, o machismo é uma questão relacional. Nós precisamos ter os homens nesse debate. Não adianta a gente ficar falando de nós para nós mesmas. Porém, com um detalhe, homens em menor quantidade, em menor número que mulheres, porque a decisão tem que ser nossa. Então, por isso, nós colocamos até, no máximo, 40% de homens, porque quem decide sobre nós somos nós mesmas. Agora, não queremos e não devemos alijar os homens desse debate, porque é eles que têm que nos escutar e nós mesmas a também sabermos identificar quando estamos sendo submetidas a atitudes machistas, porque isso é tão o nosso cotidiano que a gente já naturalizou e parece que a vida sempre foi assim, homens mandando e mulheres obedecendo.
né? Então, eu acho que isso é uma questão fundamental dessa conferência. O machismo, o sexismo e a misoginia são estruturantes da vida das mulheres. E, enquanto nós não fizermos esse enfrentamento, não vai ter luta de classe, não vai ter nenhuma outra luta que consiga fazer com que esse problema seja enfrentado. Eu acho que precisamos enfrentar o que é estrutural, o que nos coloca na condição de mulheres subalternas, porque isso é o que vai facilitar a nossa vida para a gente enfrentar todas as outras questões que nos amordaçam, que nos apertam, que nos impedem de viver uma vida plena. E aqui, nessa conferência, ao fim e ao cabo, o que nós estamos fazendo é a defesa inconteste do SUS, o maior plano de saúde do mundo e o melhor para o nosso país. Nós precisamos fazer a defesa do SUS, melhorar o que não está bem, fazer com que ele avance, para que a gente não precise ter o que o governo diz que necessita, plano de saúde popular, que, como eu já falei no Conselho Nacional de Saúde, plano de saúde popular é pouco dinheiro para nenhum serviço. Então, esse é uma coisa também que a gente precisa, essa é uma coisa que a gente precisa enfrentar, e defesa do SUS, fortalecimento do SUS e rumo à Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, gente. Obrigada. Bom, obrigada pela observância, eu ia dizer obediência é ruim, né? Pela observância do tempo. Passo a palavra imediato para Nadiane Lemos, que é coordenadora estadual de saúde da mulher, né, aqui na Secretaria Estadual de Saúde, e que também vai abordar o tema dos desafios para a construção da integralidade com equidade na saúde das mulheres. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer imensamente a estar participando desse momento, que eu acho que, para nós, mulheres, e para nós que trabalhamos na saúde, ele é histórico. Então, ser história e fazer história é muito bom. Queria cumprimentar as colegas e queria, acima de tudo, agradecer muito ao Ministério da Saúde por esse material maravilhoso que a Carmen falou e que pôde nos nortear, aos municípios e às nossas coordenadoras regionais que conseguiram tornar real as conferências municipais, e a nossa colega que fez um esforço pessoal e trabalhoso de construir essa conferência junto com as demais coordenadoras, a Gislaine Silva. Bom, eu vou falar um pouco assim desse lugar da onde eu estou, né, que é uma coordenação de uma política. Eu vou passando aqui. Eu trouxe algumas coisas só mais para eu conseguir me orientar no que é esse título desse painel, né, que são os desafios para a integralidade com a equidade. Eu acho que a gente vive de desafios, né? Hoje a gente está aqui, eu fico feliz de ver essa plateia bem representada, porque a gente está num momento difícil, social e econômico, a gente está num clima difícil. Então, assim, acho que a gente vive desafios diários e nós, mulheres, sabemos muito bem o que é isso. E tratar a saúde dessa mulher com integralidade e com equidade é um grande desafio. Então, falar um pouco sobre isso e realmente, assim, a ideia é que esses painéis eles possam instrumentar as discussões que vão vir na sequência, que a gente consiga trazer alguma coisa que possa contribuir, né? A questão do conceito de integralidade, eu quis reforçar essa questão da superação de obstáculos, né? A questão da implantação de inovações no cotidiano. Isso é a gente tentar trazer essa integralidade. E a gente trazer isso com equidade, né? É poder trabalhar com grupos específicos, e eu acho que a Carmen trouxe uma questão que eu anotei aqui nas minhas coisas, assim, de que parar essa coisa assim de falar de populações vulneráveis, né? Na verdade, a gente cria são situações em que as pessoas se tornam vulnerabilizadas. Adorei usar essa questão, porque a gente pensa pouco nisso, né? A gente, para tentar nos colocar e colocar essas populações, a gente muitas vezes
estereotipa, bota rótulos, quando a gente sabe que isso vem de algum lugar, isso não brota sozinho, né? Não é semente, como a gente se colocou inicialmente. E que a questão da equidade, então, faz com que a gente tente reduzir as questões que fazem com que a gente tenha esse impacto, muitas vezes, quando pensamos em nós, mulheres, em mulheres negras, em mulheres do campo, em mulheres privadas de liberdade, a gente está falando de um impacto enorme que causa essa vulnerabilidade. Então, pensar assim, nesses conceitos e no qual é o nosso trabalho, digamos assim, do lugar de onde eu falo, qual é o nosso desafio de tratar dessa saúde com integralidade e com equidade. Fazer esse contexto, né? Com toda essa diversidade, com todas essas mulheres que fazem parte do cotidiano, que fazem parte da população, que fazem parte dos usuários, que fazem parte da maior população que chega aos serviços de saúde, porque a gente sabe que 70%, no mínimo, que chegam nos estados e no país aos serviços de saúde são mulheres, e muito mais agravante, não para tratarem da sua saúde, mas sim para tratar da saúde dos seus filhos, dos seus vizinhos, dos seus apadrinhados, dos companheiros, maridos, companheiras, enfim. Então, é pouca procura para si, né? Mas sim com esse papel todo que a gente tem de cuidadora social, ou o papel que nos foi instituído. Ai, por que não vai? Ah, tá. Bom. Então, aqui, o que eu coloquei assim? Qual é o desafio de tudo isso para nós que trabalhamos na saúde? Tentar integrar tudo isso de uma forma equânime, né? Como é que a gente está dentro desse contexto e qual é o nosso objetivo? Acho que isso é dentro de todos os eixos que estão propostos para discussão nesses dias. A gente enxerga isso, né? Onde que a gente está e qual é a nossa intenção, aonde a gente quer chegar. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ela tem um histórico, né? E como a Carmen colocou na fala dela, ela tem um histórico que começa com todo o histórico da saúde, que é a rede materno-infantil, sempre voltada para a rede materno-infantil, que é um carro-chefe, sem dúvida, um carro-chefe, mas que tem desdobramentos nessa saúde dessa mulher. Que mulher que não está saudável do ponto de vista social, do ponto de vista físico? Quem é essa mulher para a gente pensar nela gestante? Quem é essa mulher que pode prevenir agravos, que pode ter outras doenças, que morre de câncer? Então, a gente sabe desse histórico da política nacional, e esse histórico vem num crescente de que as meninas colocaram nas falas de abertura, as coordenadoras, né? A gente começa com uma política inicial, quando se começa a trabalhar a política da saúde da mulher, a gente se volta para materno-infantil, num primeiro momento. Aí, a gente demora um grande tempo para nos dar conta de que a gente tem que falar inicialmente desta mulher, que a gente tem que prevenir doenças e trabalhar agravos para essa mulher, e depois de um tempo, e de um bom tempo, a gente consegue se dar conta desse contexto, que não é de uma mulher que a gente está falando. A gente está falando de mulheres, de especificidades. E aí a gente começa a traçar, e isso é recente, muito recente, a gente começa a traçar políticas de saúde para a mulher do campo, mulher quilombola, mulher negra, privada de liberdade, que fazem parte da população LGBT. Então, assim, a gente tem todo um outro contexto que, no início dessa política de atenção integral, mesmo pensando já não mais na área materno-infantil, e sim nesta mulher, não se dá conta das mulheres que têm que trabalhar. Então, esse é um desafio. Começa por aí. Há poucos dias eu tive com as mulheres, tive num evento de pessoas portadoras de deficiência, e as inclusivas estavam lá, devem estar por aqui também, né? Enfim, as gurias estão aí, e elas falavam assim: pois é, tem todo esse movimento, mas a política ainda não tem um capítulo, ou os cadernos de atenção básica ainda não têm um capítulo falando dessa mulher que tem necessidades especiais. Então, assim, como é novo, né? E como a gente tem que se propor a isso quando a gente está num espaço como essa conferência.
Então, assim, a gente começa a entender esse desafio, pensando de que a gente tem que reconhecer essa mulher, né, estas mulheres. Quando a gente fala assim, de acesso, não é disponibilizar consulta, não é disponibilizar exame, é disponibilizar acesso a essa saúde física e mental que a gente vem discutindo, é ter acesso por condições de estrutura, é ter acesso por condições de espaço, é levar em conta vários acessos que a gente precisa discutir. Né, considerar isso, considerar toda a classificação de risco que a gente tem que ter, não só pensando na área materno-infantil, mas em todas, né, os riscos que a gente tem para agravos da violência, para a questão condicionalidade do câncer, enfim. E que, além disso, quando a gente pensa nessa saúde dessa mulher, a gente tem que identificar o que a gente precisa prevenir, depois a gente precisa tratar, e a gente tem que reabilitar essas mulheres, porque elas são população produtiva do nosso país e produzem dentro e fora das suas residências e da sua comunidade. E é isso tudo que nós, da saúde, temos que ter um olhar. Então, aquela frase inicial que eu coloquei assim, aonde a gente está e para onde a gente caminha, né? Onde é que a gente quer chegar. Procurando sempre que a gente tenha como contexto essa ideia de que saúde não é só um bem-estar físico, envolve muito mais, envolve um bem-estar social, econômico, condicionalidade, colocação, visibilidade, que é o que a Carmen falava, e isso tudo vai trazer uma mulher que vai ter uma condição mental e uma condição de reconhecimento social, econômico, que vai, com certeza, trazer mais benefícios para essa sociedade, que é uma sociedade muito machista, muito sexista, e que precisa ter um olhar de conjunto para essas mulheres, e não simplesmente uma luta ou uma questão individual ou de uma condicionalidade simples de uma população feminina. Então, tudo isso que eu falo, assim, trazendo um pouco assim, do nosso lugar, de como essa construção da saúde vem no país e como isso se traduz numa situação de Estado como o nosso, que é um desafio que extrapola o que a gente chama simplesmente de tratar a saúde, de ter diagnóstico, tratamento, medicamento, né? Ela vem numa abrangência que é o que a gente está proposto a discutir aqui. Né, da gente conseguir enxergar essas mulheres dentro do nosso contexto social e, a partir daí, fazer uma construção em cima das necessidades. A Lúcia, a doutora Lúcia, que falou na abertura, representando a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é coordenadora do curso de medicina hoje, ela fala, né, não existe possibilidade da gente fazer saúde hoje que atenda às necessidades da população se a gente não der ouvidos e não der visibilidade para essa população, e aqui em especial, e por uma questão muito grande da especificidade, para nós mulheres. O que fazer? Né? Um pedacinho do que fazer a gente está fazendo aqui, e eu tenho certeza de que nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nós, da Saúde da Mulher do Estado, a gente tem procurado ocupar o nosso espaço e procurado melhorar, de alguma forma, a saúde da mulher gaúcha, dando visibilidade para ela e dando visibilidade para as condicionalidades em que ela se encontra, e não que ela tenha, porque ela se encontra, né, nessa situação. E que desejo a todas nós um excelente trabalho, uma excelente discussão, e que a gente possa efetivamente ter resultados, né? Trazer daqui resultados para que a gente consiga representar o nosso Estado na Conferência Nacional e que a gente realmente possa traduzir um pouco dessa nossa necessidade e desse desafio, que é trabalhar integralmente com essa mulher de uma forma equânime. Muito obrigada. Obrigada, Nadiane. Na sequência, então, passo a palavra para Sandra Fagundes, militante, professora da Residência Integrada de Saúde da URGS, mas, acima de tudo, uma militante histórica da construção do SUS, né? Não vou nem referir a quantas décadas. E quantas décadas ainda virão. Não se preocupem.
desculpem, vão mais uns 40 de luta. Bom dia a todos e todas. É um prazer. Eu estou aqui ansiosa, não vou poder ficar sentada aqui. Primeiro, porque eu também fiz um roteiro. É um prazer estar acompanhada das Carmens aqui, que também não vou dizer quantas vezes nós já nos encontramos, em quantas conferências, e da Nadiane, com quem eu conheci e trabalhei com ela. Ela integrou a equipe e coordenou a saúde mental, a saúde da mulher, substituindo ao Fernando, quando fui secretária estadual de saúde do Rio Grande do Sul. Então, o desafio já está na própria fala. A presença de vocês já vieram de muitas e muitas discussões, tem muitos e muitos documentos, e um pouco do que fui trabalhando para conversar com vocês. Como eu gosto de conversa muito comprida, eu realmente vou ter que me policiar, porque um assunto puxa o outro, sabe? Eu gosto mesmo de contar causa, de fazer roda de conversa e encarnando as questões que nós vamos propondo e que a gente vai vivenciando e daí transformar em proposta. E uma das questões já sabida, fui buscar o tema a questão da integralidade como constitutiva, né, e presente na Constituinte, na Constituição, no Sistema Único de Saúde. E recorri à construção de integralidade que o Luiz Cecílio nos traz, em que coloca 4 conjuntos baseados nas necessidades, que é aí pensar o seguinte: olha, toda e qualquer ação política e dos diversos âmbitos que de nossa inserção e trabalho tem que estar centrada nas necessidades de pessoas. E aí foi identificando pelo menos 4 grandes conjuntos que já nos indicam quais são os nossos desafios, né? Então, como as condições de vida, ou traduzindo melhor, para hoje, a maneira como a gente leva a vida, a maneira como vai a nossa vida. E, neste sentido, o tema do conceito de saúde ampliado, que supera do bem-estar biopsicossocial da Organização Mundial de Saúde, que é o conceito ampliado de saúde, determinada pelas condições de vida: moradia, trabalho, lazer, alimentação, propriedade da terra. Este conceito está gravado na nossa Constituição em 88. Então, pensar qualquer política de saúde, da saúde da mulher, precisa considerar este conceito. Então, diante de uma mulher individualmente ou de um grupo de mulheres, nós precisamos pensar como vive essa mulher. E, neste sentido, também um outro conjunto, para ser rápido, o acesso a toda e qualquer tecnologia capaz de melhorar e prolongar a vida dessas mulheres. E aí, neste sentido, dialoga e procura superar o tema da hierarquia dos serviços e a organização, quebrar esse tema e da lógica de que há uma complexidade crescente. Não, todos os níveis de atenção têm a sua própria complexidade. E a mulher precisa ter acesso a essas tecnologias disponíveis, considerando, neste conceito, o tema das tecnologias que o Emerson Merri nos traz, e trabalhou mais, junto com a Laura, mas marcado pelo Merri, com o tema, com a questão das tecnologias leves, duras e duras, que as tecnologias não se referem só às questões dos equipamentos, se referem, sim, às questões relacionais. O que dialoga... E aí, outro problema, já sabemos o tamanho dos desafios a respeito deste assunto, em relação aos diversos acessos e o preparo dos sistemas e das nossas equipes em relação a esta questão. E ainda, uma outra necessidade, um quarto conjunto de necessidades, que é a criação de vínculos. Nós não nos criamos sem vínculos. Se não tem um adulto que nos olhe e nos cuide, nós morremos. Isso está comprovado desde a Segunda Guerra. Já está provado. Quando deixaram nenês separados dos seus familiares e deram simplesmente a amamentação e higiene, mamadeira e higiene. René Spitz é um dos pesquisadores. Morreram as crianças. Enquanto que, se abraçavam a criança num boneco de pano, já tinha possibilidade de maior sobrevivência. Então, a questão do calor, do vínculo,
e depois a relação com o ser humano podia ter um pouquinho menos de alimentação, o suficiente para sobreviver, mas com a questão do vínculo, do afeto, do pegar, do olhar, o bebê sobrevive. Os humanos não sobrevivem sem vínculo. Qualquer um de nós que está aqui, sofrendo ou dessofrendo, sendo louco ou não sendo louco, estando na rua ou não estando na rua, nós só sobrevivemos porque alguém nos cuidou, um adulto. Teve o amor suficiente, o desejo suficiente para nos manter vivo. Portanto, e nós continuamos com esta marca da insuficiência o resto das nossas vidas. Em qualquer situação de risco, em situações em que nós nos colocamos diante, estamos com saúde, não estamos com saúde, orientar que alimentação, vamos seguir, que trabalho, que tipo de opressão sofremos na instituição ou na sociedade, nós somos interdependentes uns dos outros. Assim como nós só nos tornamos humanos pela relação com o outro, nós também não nascemos mulheres. Vocês já conhecem frases de mulheres super boas, famosas, como a Simone de Beauvoir, que diz: nós não nascemos mulheres. Nós nos tornamos mulheres. E também dependem dos vínculos que nós estabelecemos para que, se nós, em relação aos determinantes sociais, nós estamos numa sociedade que diz: mulher é de segunda, mulher tem que ser recatada, mulher tem que estar no lar, mulher não precisa, mulher é para ver preço de supermercado. Nós estamos dizendo, nós estamos num lugar, o lugar destinado para a mulher única e suficiente é o da maternidade, e isto ela se completa. Nós sabemos que nós estamos numa tirania, e nós estamos num lugar, mulher tem dono, o corpo da mulher qualquer um pode meter a mão, inclusive violar. Então, neste sentido, esta relação condiciona como nós somos e estamos no mundo, e, portanto, nós precisamos romper com estas opressões, como foi dito aqui. Precisamos de sororidade, é uma das questões que tem sido dita. Precisamos de iguais no sentido de emancipação, de termos estes vínculos que nos façam andar melhor na vida. E, muitas vezes, para muitas mulheres, o único lugar possível de rompimento com isso são os serviços de saúde. E ali ela busca uma possibilidade de romper com tudo isso. E nós, enquanto trabalhadores de saúde, as equipes de saúde, precisamos ter esta, mais do que convicção, a convicção, as evidências, o conceito, esta dimensão ético-política do nosso trabalho para poder entender essa situação e darmos ancoragem para a possibilidade desse rompimento. E aí criarmos vínculo. Alguém me escutou diferente. E daí o tamanho do nosso desafio. Quantas equipes, quantos profissionais estão nessas condições? De entender que talvez ali é a única oportunidade de buscar romper com o destino dado pela determinação social e chegar à conclusão que o lugar da mulher é o lugar onde ela quiser, de emancipação, e o lugar na rua e o lugar público também, e de luta pelos seus direitos. Este é o tema da integralidade. Só assim. Sabia? Eu tenho 15 lâminas, não se preocupe, eu não vou chegar no fim. Bueno, e uma outra dimensão da necessidade é que há graus crescentes de autonomia nos seus modos de andar a vida, que dialoga com o anterior. Então, há necessidade, quantos dos serviços de saúde, as nossas redes de saúde, produzem emancipação. Muitos de nós soubemos, quais são as práticas dos serviços das redes, das equipes, muitas vezes. É prescritivo, nós soubemos disso, é medicalizador, como já foi dito aqui, é psicopatologizador da mulher, é prescritivo, e quando a mulher diz não, quero diferente, que espaço que os serviços e as redes dão? Vejam a dificuldade que as mulheres têm hoje para fazer parto normal, seja de qualquer classe social. Tem que fazer uma busca como agulha em palheiro, para fazer... Quantas mulheres que estão aqui presentes, que pariram, que tiveram a oportunidade de escrever, junto com a equipe profissional, em especial com o seu obstetra,
médico obstetra, ou se ainda tem a possibilidade de doula ou parteira, e escrever um plano de parto. Eu conheço pouquíssimas mulheres que conseguiram fazer isso, independente de classe social. Então, hoje, nós já avançamos em conhecimento, nós avançamos em tecnologias, mas nós não avançamos em direitos e nas nossas práticas emancipatórias. Nós não apostamos ainda que a nossa prática de saúde na equipe, nos serviços, é um momento emancipatório. Quanto de emancipação está se produzindo? Tem uma pesquisa sobre consulta ginecológica, que começou para ver a qualidade do CP, e eu quero dizer, porque tinha uma discussão se técnico de enfermagem fazia ou não fazia CP, eu quero dizer que foi visto que a qualidade do CP, das técnicas de enfermagem, era igual ou melhor do que dos profissionais, tá? E levada adiante pela enfermagem da URGS. E ainda, a consulta da ginecológica se ampliou para o estudo da consulta ginecológica. E este ato não era um ato produtor de saúde, não era um produtor de encontro, nem de vínculo, era invasivo, prescritivo e sem sentido para a mulher e para o profissional. Então, isso é parte dos desafios. E, neste sentido, a integralidade, necessariamente, ela é multidimensional. Precisa considerar múltiplos saberes, o trabalho em equipe, e ela é em redes. Não existe produção de integralidade. Radicalmente, cada ato precisa considerar a integralidade. A produção da integralidade só vai ocorrer a partir da rede de saúde, e, muitas vezes, quando ela está vinculada com aquelas condições de vida, ela é intersetorial e é de território. Nós precisamos considerar o território. E aí, nós precisamos entender que, desde a saúde, nós precisamos, ao ter esse entendimento, as nossas ações de saúde, a política de saúde, da saúde da mulher, precisa incidir sobre os determinantes sociais. Não é ficar à mercê dos determinantes sociais. É conhecer esses determinantes sociais e, a partir dos atos, possivelmente, muitos das que nos procuram no serviço ou que não nos procuram e que nós chegamos, começa a ação pelas condições de vida e não necessariamente pelo ato de saúde propriamente, no estrito senso. Por exemplo, quando nós trabalhamos com população de rua e dependente de crack para pegar uma população em situação de vulnerabilidade, a primeira demanda, muitas vezes, dele, daí os braços abertos, e aqui também, eles pediram um banheiro para tomar banho. Depois eles pediram teto para dormir. E um dos indicadores que tinha, quando ele disse, agora eu posso sonhar. O que era o código do poder sonhar? Porque ele estava podendo dormir, porque antes não conseguia dormir. Para depois chegar e ver como é que está meu coração, como é que estão meus dentes. A primeira demanda física é dos dentes, porque eles se detonam em relação ao tipo de alimentação, de vida e de droga. Então, é a saúde bucal. Para depois as outras dimensões, inclusive começar a deixar de ficar tanto tempo chapado e reduzir o uso de drogas. Mas o plano já tem que ter um olhar de uma equipe e de um trabalhador que pense o conjunto dos determinantes sociais da saúde e da sua vida, para trabalhar em como anda a vida. Continuando, sou eu mesma que me comando, isso é um perigo. Depois, equidade, ainda bem que eu tenho outros aqui. Juntando com esse tema, a equidade também é um princípio doutrinário do SUS, que propõe a superação das desigualdades que, em determinado contexto histórico e social, são evitáveis e consideradas injustas, implicando que necessidades diferenciadas da população sejam atendidas por meio de ações governamentais também diferenciadas. Então, aos diferentes ações, e que podem ser modificadas. E, nesse sentido, então, eu vou ser super rápida, perguntar como é que anda a vida das mulheres, em relação aos determinantes sociais, como anda em relação a trabalho e salário, em relação à moradia, em relação à escolarização e aos dados epidemiológicos e demográficos em relação à situação de saúde. Muitos de vocês já sabem disso. Então,
Uma linha de luta e de propostas, estar no trabalho, no mundo do trabalho, faz diferença. Soubemos que há diferença salarial entre as mulheres. Então, qualquer reivindicação nossa, além da questão do acesso ao próprio trabalho, é também remuneração igual. E hoje tem um plano emergencial da Frente Popular que começa com tem este compromisso. Não é admissível. Depois tem um dado sobre aqui em Porto Alegre, que a professora Estela Meneghel utilizou na Conferência das Mulheres e me passou, gentilmente, também esses dados, claro que são públicos. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, é de 24 e 20 a proporção. Então, a diferença salarial entre o homem, se o homem tem 24, a mulher é 20. Então, mesmo em Porto Alegre, que a diferença é menor, existe diferença em relação ao trabalho e em relação ao salário. O tipo de trabalho também. Se diz que um trabalho hoje, e é hoje, não é século passado, se diz que um trabalho está diminuindo o seu valor social e o valor de troca quando feminiliza. Porque a entrada da mulher e a maioria da mulher no mercado de trabalho empobrece o trabalhador. O próprio trabalho e a remuneração do trabalho. Nós precisamos romper com isto. Nós sabemos o quanto qualifica. Agora, o que nos faz aceitar uma remuneração abaixo do que o homem na mesma função? E aí romper com as questões de submetimento. Moradia. E no Rio Grande do Sul se reproduz isso, no Brasil. Quase 50%, em alguns lugares mais de 50%, as chefes das casas são mulheres. E ainda, uma das questões da moradia e determinantes sociais que incide sobre a saúde é a questão do saneamento básico. As moradias em que as mulheres são chefes são piores em relação ao saneamento básico do que dos homens. Porque nós estamos falando do quê? Do lugar social das mulheres. E isso tem dado aqui também do IBGE e do PNUD. Do PNUD é das famílias, né? Não é PNUD, é? Bueno, das famílias. E escolarização. Na década de 50 do século passado, as mulheres passaram a ter menos filhos. E um dos grandes diferenciais, além dos movimentos feministas, da pílula, mas mais que esses dois, mais que a pílula, não que os movimentos, mas que a pílula, a escolarização das mulheres fez diferença. Isso foi um prêmio Nobel de Economia, que provou o século passado. Então, houve ampliação da escolarização das mulheres nos últimos 13 anos. Agora, nós precisamos ampliar muito mais no Brasil a escolarização das mulheres, que isto faz diferença em relação ao empoderamento. Em relação à saúde, tem alguns dados, esse aqui é o do rendimento mensal que eu já falei para vocês, a de saneamento inadequado que eu falei para vocês, não vou detalhar. Mortalidade materna tem havido uma redução, mas tem esta diferença que a Carmen falou, da questão faz diferença da etnia e classe social. E aqui as principais causas de mortalidade, onde aparece, se pegar o geral, que está à esquerda à esquerda de vocês, depois, à direita tem a diferença por raça, por raça. E aí, sexo e raça. E aí vocês veem a diferença entre quando aparece o negro e aparece a questão dos masculino e do feminino. Nós estamos matando a gurizada, vocês veem, olha ali, a primeira, eu não sei se isso aqui não funciona. A primeira causa masculina, lá no laranja, é causas externas. Então, é o tema da violência. Não é o aparelho circulatório, não é a neoplasia. O que matam os meninos negros é causas externas. E nós soubemos o que é sangue, é tiro, e faca e violência. Então, é esse genocídio que nós temos que fazer parar. E as mulheres lutarem para isso também. E as mulheres mantêm, vocês veem que não está as causas externas, mas nós soubemos o quanto tem a violência que não mata, né, mas que fere e inibe também. Então, na saúde, nós precisamos trabalhar nessa direção. E aqui, do HIV, para chamar um marcador das diferenças e das iniquidades e onde nós temos que incidir também na área da saúde. Este vermelhinho ali, acabou meu tempo. Os coeficientes
esse vermelho, para vocês verem, a diferença entre a incidência de HIV e AIDS em Porto Alegre, que é uma das cidades que tem mais incidência de HIV e AIDS no Brasil, e no nosso estado também não é diferente. Este vermelho significa quantas mulheres têm mais HIV por ano. E é absurdamente maior a incidência de HIV nas mulheres. Então, há um empobrecimento da transmissão do HIV, há uma feminilização e há as duas pontas da faixa etária, as mais jovens e as mais velhas estão tendo com HIV. Então, as mulheres estão sendo vítimas dessa situação. Os dados comprovam isso. A mortalidade não é igual. Os homens morrem mais que as mulheres. Mas a letalidade, então, do HIV. Mas as mulheres estão sendo infectadas mais anualmente e cotidianamente sobre isso. Para encerrar, eu vou pedir mais uma licença. E aí vai para a tuberculose. A gravidez para a adolescência, quando a gente faz o recorte da raça, também quem é que engravida mais na adolescência são as nossas adolescentes negras. E aí vai para a questão da igualdade do acesso, da iniquidade. Bueno, e desafios, então, é dar visibilidade a essas iniquidades, a essas desigualdades, porque ainda assim os dados, ainda tem os ciganos, tem os deficientes, tem todas as LGBT, todos que nós falamos, populações que já estão reivindicando aqui nas propostas, que precisamos dar visibilidade em relação aos dados. Ainda produzimos dados super genéricos, que mascaram mais a realidade do que a revelam. Nós precisamos transformar isto em questões políticos sociais. Não dá para ficar indiferente a essa situação, porque temos ficado silenciosos e silenciados em relação a isso. E, escutando Boaventura essa semana passada, ele fala que há vários, e queria compartilhar com vocês, múltiplos processos emancipatórios que não são únicos. Nós temos que lutar contra o capitalismo, nós temos que lutar contra o colonialismo e contra o patriarcado, e não são as mesmas lutas. São lutas distintas, mas nós precisamos combater sinergicamente, em conjunto, simultaneamente. Mas são múltiplas e são várias frentes. Falar só de diferença de classe social, capitalismo versus socialismo, não é suficiente para modificar e fazer a revolução em relação a outro processo emancipatório, como o das mulheres, da juventude e dos negros. O mesmo em relação à multieconomia. E temos vários exemplos em relação às economias solidárias daqui, que não cabem só na questão do público e privado. Tem outras iniciativas cooperativadas e solidárias. O Estado, se o Estado não for intercultural, ele é colonizador. Ele deu o exemplo de Equador. Se nós não trabalharmos na dimensão, em relação às nações indígenas, em relação às quilombolas, o Estado não trabalhar suas políticas assim, nós vamos ser colonizadores e vamos ser invasores. Ele fala também do Equador como um exemplo. E aí ampliar os protagonismos e autorias. E, neste sentido, portanto, há uma indissociabilidade entre a integralidade, a equidade e a universalidade. Todas questões que estão ameaçadas num governo de golpista e de estado de exceção e que tem retirado direitos e congela dinheiro das políticas sociais. Eu vou... Ops. Acabou? Não, eu queria terminar dizendo o seguinte: nós precisamos radicalmente entender isso, que toda a vida vale a pena. Que toda a vida vale a pena quando a alma não é pequena e nem estamos no estado de exceção e golpista. Obrigada. Bom, eu tenho 2 inscrições para uso do microfone e uma aqui na mesa, outra. Por favor, crachá. Bom, encerradas, então, as inscrições para uso do microfone. Já passou, tá? Não, ok, está contemplado, mas encerrado com vocês, tá certo? Bom, Ana já está a postos. Evelyn, não é isso? Oi, bom dia. Meu nome é Evelyn, eu sou do Grupo Inclusivas. Por favor, silêncio para o pessoal que está se deslocando, né? E retorna Okay. às 13h30, né, pessoal?
Tá, então, bom dia, meu nome é Evelyn, eu sou do Grupo Inclusivo, eu sou mulher com deficiência física, delegada pelo município de Porto Alegre como usuária. Né? Então, eu venho aqui colocar, né, que, com exceção de uma palestrante, né, as pessoas normalmente não falam de nós. Né? Por que elas não falam de nós? Porque, sabe aquela visibilidade da iniquidade que falou em todos, quase, lugares, nós não temos. Nós somos a inequidade da inequidade, porque nós somos mulheres com deficiência, mas tem mulher com deficiência negra, lésbica, trans, indígena. Todos os recortes se encaixam dentro da mulher com deficiência. Que ela tem o quê? O racismo do racismo. Né? Nós temos nosso racismo tem multicamadas. Né? Nós temos o capacitismo, nós temos o racismo porque, pela cor, por ser indígena, por ser trans, por ser lésbica. Então, nós temos todos os tipos de inequidade possível. Nós temos mais uma inequidade muito importante. Desde os planos que se teve plano nacional, né, de saúde integral da mulher, né, a gente não é presente. No último plano, a gente aparece em 2 parênteses. Tem um capítulo para cada tipo de mulher. Mulher em situação prisional, mulher indígena, todo. Não tem nada para mulher com deficiência. Então, o que eu quero dizer é que a nossa condição de vida é totalmente estigmatizada. Desde o momento que a gente entra num lugar até que a gente sai, nós levamos todos os tipos de estigma. Por exemplo, foi falado aqui que a mulher é olhada como mãe. Ela é obrigada a ser mãe. Mas a mulher com deficiência, não. A hora que eles olham para a gente como mãe, nós não podemos ser mãe. Aliás, vários testemunhos nós já colhemos de mulheres com deficiência grávidas, que a primeira coisa que o médico fala é: vamos abortar. Entendeu? Ela não pode escolher ser mãe. Concluindo, companheira. Estou terminando. E nós também não temos nenhuma acessibilidade. O atendimento que é dado por atendimento... Quando a gente consegue atendimento em postos de saúde, ele é totalmente estigmatizado também, né? Que a gente não tem acesso. Nós temos uma barreira atitudinal das pessoas que nos atendem enorme. Por exemplo, as mulheres surdas não podem nem pagar e levar um intérprete de Libras para consulta porque os médicos proíbem. Ela não pode ter privacidade, ela não pode ter comunicação. E não temos nenhuma acessibilidade, nem na rede pública, nem na rede privada. Nenhuma. Não tem uma fisioterapia em Porto Alegre que atende mulher com deficiência de todos os tipos. Muito obrigada. Valeu. Eu vou alternar aqui, fazer a leitura da questão que chegou à mesa, e a Nadiane já vai se preparando, porque é dirigida para ti. Qual a posição quanto à regionalização dos partos, conforme portaria do dia 1º de junho de 2017, publicada no Diário Oficial? Acreditamos ser um retrocesso e uma violência contra as mulheres. Muitas crianças irão nascer nas ambulâncias ou nos corredores dos grandes hospitais. Cadê a humanização? Então, quando você tiver os seus 5 minutos finais, né, pode dialogar com essa questão. Mariana Ferreira. Sim. Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou Mariana Ferreira, sou mulher trans. Acredito que muitos de vocês aqui, ao sair de casa, imaginavam ver diversas mulheres aqui, mas dificilmente imaginavam nós, mulheres trans, aqui presentes. Tem eu como representante, tem o pessoal de Cruz Alta, que eu não sei onde que está aqui, eu vi no grupo da diversidade, que elas estão presentes. E eu gostaria muito de colocar em pauta a falta de informação, que às vezes nós, mulheres trans, levamos como ignorância, mas eu acredito, pessoalmente, que seja a falta de informação com os profissionais da saúde ao nos abordar. Porque eu já tive, recentemente, não foi recentemente, mas caso, de precisar da saúde pública e ser discriminada pelo profissional. Acredito eu, né, não tentando levar para o mal, mas pela falta de informação. Então, acredito que se conseguíssemos levar uma melhor informação para essas pessoas que trabalham com a gente, já temos 2 ambulatórios voltados para as pessoas trans, tanto mulheres trans, como homens trans e a classe toda LGBT, mas a porta de entrada
é a saúde básica. Então, acredito que seria isso que eu queria falar hoje para vocês. Que eu, como mulher trans, e acredito como as meninas também de Cruz Alta, estamos aqui, nós existimos e nós estamos para dar a nossa voz. Silvana Conte. Microfone para Silvana. Aí já vai se preparando a Margarete de Rio Grande. Tá? Já pode ir se posicionando ao lado de um microfone. Bom dia, então, a todas e aos companheiros que estão aqui presentes. Quero fazer uma grande saudação à mesa, né? É muito bom estar em espaços que a gente se sinta representada. Eu me sinto muito representada pela Carmen Luiz, pela Carmen, pela Sandra. Não conheço a Nadine, mas, né, acho que é importante a gente conhecer companheiras novas. Eu tenho algumas coisas para colocar, gurias, que eu penso que essa conferência ela é um espaço de resistência e luta, neste momento da conjuntura que a gente vive. Não tem como nós pensarmos em saúde da mulher sem pensar no grande retrocesso que aconteceu no último período, quando nós tínhamos uma presidenta que foi eleita por mais de 54 milhões de votos, e, neste momento, neste cenário, nós temos um presidente que não teve nenhum voto, por isso ele é ilegítimo, e implementa uma agenda conservadora que ataca a todo o povo brasileiro, a todos os trabalhadores e trabalhadoras, mas ataca principalmente as mulheres. A agenda conservadora, eu vou colocar só algumas questões. Uma das questões, a questão da EC 95, né, que o presidente do Conselho colocou. Gente, congelar por 20 anos, né, o dinheiro, né, da saúde, da educação, da assistência e das outras políticas, como que nós, mulheres, vamos estar, neste período, vivendo, como as mulheres das periferias, né, que têm acesso aos serviços públicos de saúde, como será que vai ficar a vida dessas mulheres? Uma outra agenda conservadora, né, e reacionária e golpista é a questão das reformas. Como que nós, mulheres, em relação à reforma trabalhista, né, vocês imaginam nós, mulheres, que já sofremos assédio moral, né? Como é que ficam as mulheres negras, as mulheres trans, lésbicas, bissexuais, mulheres deficientes? Como é que o negociado sobre o legislado, como é que nós vamos sentar na frente do patrão e vamos negociar o nosso salário ou qualquer outra questão? Por favor, gente. É impossível imaginar, né, com todo o assédio que nós sofremos, que vai ter alguma negociação favorável a nós. E mais outra questão. Duas agendas ultraconservadoras. A questão da diminuição da maioridade penal. Quem mais sofre com isso? Os jovens e os jovens negros, né? Então, parece assim que este governo golpista, que colocou um machistério, né, retirou todas as mulheres lá dos ministérios, ele está querendo acabar com a vida das mulheres, acabar com a vida de negros e negras, e também a questão do Estatuto do Nascituro. Está andando a galope no Congresso, né, este estatuto maldito, porque nós, mulheres, nós não precisamos de padrinhos nem de patrões para o Brasil, nós não somos recatadas e nem do lar, e temos o direito de decidir sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre o nosso prazer ou sobre qualquer outra coisa. E para finalizar, eu quero dizer uma coisa, companheiras. Peraí, desconto meu tempo aí. Tenho duas coisas antes do Fora Temer. O que nós precisamos fazer neste momento de resistência e luta é estar na rua. A greve geral do dia 30 de junho é essencial para que a gente consiga retirar esses golpistas, né? Então, eu quero dizer para vocês que
esta conferência é muito importante. Nós passamos na nossa conferência municipal uma moção de repúdio, fora Temer, fora as reformas que eu quero recolocar aqui, e temos que fazer uma moção de repúdio para um secretário de saúde que não consegue estar num espaço onde as mulheres se manifestam. A democracia se expressa em todos os lugares. Fora Temer e direta já. Obrigada. Margarete, de Rio Grande. Bom, já é boa tarde, né, gente? Boa tarde, mulheres lindas e maravilhosas. Boa tarde à mesa. É um prazer a gente estar aqui pela primeira vez discutindo as políticas públicas voltadas às mulheres e que teve um retrocesso. Nós tivemos um retrocesso com o corte para a política para as mulheres de 60% na violência. Nós tivemos um retrocesso com o fechamento do Ministério das Mulheres, a extinção, né? Inclusive com políticas públicas também do Estado, né? Então, umas secretarias que são fundamentais. Eu trago assim, ó, todas as falas contemplaram tudo já que eu ia mais ou menos colocar. Mas eu, como mulher, vivendo com HIV/AIDS há 26 anos e também com deficiência, nós estávamos no toalete ali, uma coisa que nos chamou muita atenção, a moça que acabou de falar ali, não pensaram na acessibilidade. Eu sou uma pessoa que eu tenho fibromialgia, eu tenho dificuldade de me sentar, eu tenho que estar me encostando para me sentar. Eu tenho alguma dificuldade, nós temos cadeirante que não entra uma cadeira no banheiro. Nos proibiram de entrar com água aqui e nós tomamos remédio. Nós temos... Quem não toma remédio aqui? Eu sei que nós temos mais mulheres com movimento AIDS aqui. E a gente precisa de água, tá? E eu, como não tomo água, o que me coloca, porque tem que ser o chimarrão, eu tomo chimarrão para repor os 2 litros de água. Então, eu peço que isso seja revisto, porque fica complicado. A gente tem que tomar remédio, tem que sair na rua. Tem que tomar remédio, tem que sair na rua. E eu digo assim, está na hora aqui da gente ver, tá, onde nós estamos, o que queremos. Essa é a hora. Este é o momento que, pela primeira vez que participamos de uma política pública, nós dizemos o que nós queremos. Essa é a hora. Tivemos em todos os municípios várias propostas. Então, agora nós vamos discutir. E não é só elas ir para o papel. Nós temos que acompanhar para que elas saiam do papel. Eu estou cansada de participar de conferências e as propostas ficarem no papel. E isso tem que parar. Tirar uma comissão dessa conferência que acompanhe as propostas, que elas estejam feitas na prática, porque, na teoria, eu estou por aqui. Obrigada. Giselda. Olá, que bom que o pessoal de fé fica até o final, né? Vou tentar ser rapidinha aqui. Eu sou pedagoga pela FURG, educadora popular pela RECID, Rede de Educação Cidadã, possibilitada pelos nossos governos, né, que foram aí golpeados, não é mesmo? Aí, Ângela, da RECID, e mais o pessoal do campo que andar por aí. A gente escutou aqui falar muito da questão dos conceitos, né, essa problematização de conceitos. Então, a questão de vulnerabilidade precisar ser visto nesse espaço reflexivo como a questão não do vulnerável, mas do vulnerabilizado, né? E aí vai nessa lista a questão da prostituta, prostituída, do negro e do denegrir, que a gente usa, às vezes, nas expressões. E eu tinha anotado aqui, a companheira lá falou, também, eu tinha anotado antes aqui, a questão do incapaz, que, na verdade, é alguém, né, com necessidade especial e com alguns limites, né? Nessa linha, nós, da educação popular, defendemos, né, por questão de conceito, a educação popular escrita. Eu vou continuar sempre dizendo isso nos espaços que eu puder, com iniciais maiúsculas, com identidade, porque tudo aquilo que vem do povo, que é popular, é colocado, é minorizado. E, assim, a economia solidária também, um espaço de muita luta, que a gente ainda escuta. Bom, se é para escrever em letra minúscula, vamos escrever congresso em letra minúscula, então, também, né, gente? E, sem querer ser assim, fazer uma crítica, não. Esse é um espaço de compartilhamento e de simpatias, de empatias, e não de
assim, de buscar barreiras na comunicação, mas eu queria corrigir uma coisinha que eu escuto e me soa mal, né? É a questão da plateia. Eu estava agora num evento também de educação popular, e o pessoal lá, um pescador, se referia aos companheiros com plateia, a Nidiane, sem querer, acabou fazendo também, né? Nós somos, na verdade, todos uma roda aqui, né, de conversa. Eu acredito, né? Somos todos participantes, porque a gente tem que contrapor a gente não está contemplando, não está assistindo, né? Nós estamos participando. Só para contrapor, sabe? O que a gente tem aí, companheira. Concluindo, o que a gente tem aí, na verdade, de um problema que acaba tendo um resultado bem importante, que é essa questão da pedagogia midiática, que as nossas famílias estão e as nossas crianças ali na frente da televisão, essa sim, vendo programas de auditório, né, dirigido por ratinhos e anos a fio, Silvio Santos, Gugu, e vai-se embora mais um monte de povo, né? E que é esse espaço que aliena mentes, não é? Da mesma maneira, questão de visibilidade, a gente às vezes se refere também à mesa. Eu levei uma vez um puxão de orelha, né? Porque ali atrás da mesa, essa questão da objetificação, né? A gente tem, na verdade, que a gente incorporou na linguagem, né? A gente tem, na verdade, uma equipe, tem um coletivo, tem uma associação, tem companheiros, né? Por fim, mesmo, um outro conceito, né, de incapaz, que nos leva lá a lembrar a questão do inviável, que o Paulo Freire denunciava, né? E que se era também alguma categoria voltada para nós, classe popular, empobrecidos, com menos condições de moradia, educação. Concluindo, e por aí. Companheira. Fechei aqui. Obrigada. Obrigada. Bom, eu acabei recebendo uma sexta inscrição, porque eu estava olhando para esse lado e ela estava à minha direita. Deve ser um problema meu aqui em olhar para a direita. Mas, atenta também aos movimentos da direita, a Miriam vai falar. E que não é de direita? Boa tarde, meu nome é Miriam, eu sou psicóloga, trabalho numa unidade de saúde pública no município de Barão do Triunfo. Trabalho numa unidade que é uma unidade de prevenção e acolhimento, né? E aí eu só queria fazer alguma colocação. Quando a gente veio para cá, a gente passou pela conferência municipal. E, na conferência municipal, a gente não distinguiu homens e mulheres. A gente colocou todos iguais. Por que a gente pensa assim? Porque, assim, se você separar, eu sei que a palavra é nossa, o direito é nosso, de votação e de voz, mas, se você separar, você não está levando em conta certas coisas, como, por exemplo, há muitas mulheres machistas, né? E a gente observa isso na educação, na maneira de tratar outras mulheres. Então, eu acho que a questão do machismo é uma questão educacional, é uma questão que foi passada e que a gente tem que trabalhar nesses serviços de acolhimento, tem que se trabalhar a autoestima das pessoas, né? Então, eu acho que tem que trabalhar mais a autoestima da mulher, que ainda se sente em situação pequena frente a situações de agressão, seja ela de qualquer ser humano, né? Outra coisa que eu estava lendo aqui, a parte das propostas, que eu não achei, foi centro de referência de mulher. Né? Esse centro de referência para a mulher tem um apoio do Ministério da Justiça, né? Tem um apoio da área judicial. E eu não vi em nenhum momento sendo contemplado isso. Eu vou batalhar para um centro de referência em meu município, porque eu atendo todo dia casos de violência contra a mulher. Tá? Obrigada. Bom, então, nós passamos a palavra agora para as painelistas, para a sua manifestação e diálogo final com o que foi levantado. Começamos com... Me parece, tomando conta das pessoas, vamos buscar ser rápidas, certo? Eu queria dizer para a Evelyn que não só as mulheres com deficiência têm dificuldade para gestar e parir.
dificuldades no sentido da aceitação social, né? Nós temos tido agora, uma coisa sobre a qual a gente precisa se debruçar, mulheres em situação de rua com os seus bebês sendo retirados. As que pariram vão lá e buscam os bebês delas. As mulheres usuárias de drogas, da mesma forma. Então, Evelyn, queria lhe dizer o seguinte, existe uma política nacional para pessoas com deficiência. Essa política está escrita há vários anos. É possível que ela não seja cumprida na sua íntegra. Porém, a gente precisa ter conhecimento das portarias, das políticas, dos textos que o Ministério da Saúde escreve com os quais ele se compromete, porque se a gente tiver esse conhecimento, a gente tem mais argumentos para fazer o debate e a cobrança. Então, precisamos tomar conta das políticas. Eu digo que tem 2 leis que são maravilhosas, que nós precisamos sempre estar de olho nelas. Uma são somente 5 artigos do capítulo Saúde na Constituição Federal. A gente precisa conhecer aquilo ali. A gente precisa conhecer as leis orgânicas da saúde, especialmente as 2 leis orgânicas da saúde, aonde que está colocado, né, como que o SUS é e como que a sociedade participa do SUS, porque a participação do SUS é constitucional. Então, temos que ter conhecimento teórico também, porque senão a gente não consegue aprofundar o nosso debate e ter argumentos suficientes para fazer a cobrança, certo? Queria dizer para a Mariana que tenho estado muito feliz, porque com as notícias do DSM que vai sair em 2018 e que, me parece, vai caminhar no sentido da despatologização das identidades trans. O que hoje o DSM diz que é disforia de gênero, que são os transtornos de gênero, no próximo DSM se chamará incongruência de gênero somente. Então, acho que isso é um caminho bom, bacana, para a despatologização, né? E o Brasil segue bastante o que o DSM coloca, né? Para a Silvana, eu queria dizer o seguinte, Silvana, só fazer um acréscimo aqui, eu concordo com as suas palavras, mas quero dizer também que muitas pessoas dizem, mas quando votou na Dilma, votou no Temer. Mas quando a gente vota num vice, a gente vota num vice para realizar o projeto da chapa. E o projeto da chapa não é o projeto que está sendo realizado hoje. Então, eu acho que esse é o maior argumento para dizer que é golpe o que está sendo feito, que os nossos direitos que estão sendo tirados, não estão sendo tirados porque nós votamos nesse homem, porque não foi para isso que a gente votou nele, a gente votou para um outro projeto. Bom, também queria dizer que a gente precisa se ligar numa ideia legislativa que está sendo transformada em projeto de lei, porque já passou na Comissão de Constituição e Justiça e foi aceita semana passada, que é a ideia legislativa que torna a falsa acusação de estupro um crime hediondo. Se as mulheres já têm dificuldade de fazer a denúncia, terão mais ainda se esse projeto de lei passa no Congresso Nacional. Então, além do Estatuto do Nascituro, temos que nos ligar nessa ideia legislativa que está sendo transformada num projeto de lei. Para a Margarete, queria dizer que, além de todos os desmandos que aconteceram, semana passada saiu um decreto da Presidência da República que acabou com várias coisas que já estavam pequenas e dependuradas. Uma delas foi a Secretaria de Política para Mulheres, que já tinha perdido o seu status de ministério e estava pendurada dentro da Secretaria da Justiça, e que agora vai para o gabinete da presidência. Então, vai ficar no olho, debaixo do olho, deste homem e dessa sua galera golpista. Então, eu acho que a gente precisa se alertar muito para essas coisas, porque não é só trocar daqui e botar ali, não é só trocar de nome, né? Os nomes trazem embutido conceitos e os conceitos trazem embutidas ações, né? Então, eu acho que são esses os cuidados que nós temos que ter, né? Acho que hoje, nessa conferência, falei isso antes, repito, se nós conseguirmos avançar alguma coisa, sabe, e tirar propostas do papel, nós vamos estar no lucro, porque eu acho que a nossa função primeira aqui é denunciar e impedir retrocessos. O que mais vier além disso é lucro para nós mulheres, né?
Para a Giselda, eu diria que, além de todos esses termos que você colocou, e que eu acho que são de fundamental importância, nós temos que pensar também no uso da palavra escravo. Né? Quando a gente diz que fulano é descendente de escravo, parece também que escravo é uma condição inata do ser. E não é. Ele é descendente de um escravizado. E quando a gente usa essa palavra, nós estamos mostrando como é que se mantém, como é que se realiza e mantém o racismo. Eu acho que a gente está enfrentando o racismo quando a gente não chama alguém, né, no passado de escravo ou hoje de descendente de escravo e usa a palavra escravizado. Né? E, para a Miriam, eu queria falar o seguinte. Eu costumo dizer que, felizmente, mulheres não são esquizofrênicas, portanto, elas fazem parte deste momento e deste lugar. E este momento e este lugar é machista, é misógino, é sexista. Então, a gente acaba reproduzindo isso. E a opressão das mulheres é de tal monta que elas não conseguem nem reconhecer a violência que sofrem, o machismo que sofrem, né? O sexismo do qual fazem parte. Então, acho que isso não é culpa das mulheres, sabe? Acho que precisamos, sim, conversar com essas mulheres que têm atitudes machistas, porque tem. Nós reproduzimos também o machismo, mas não reproduzimos por honra e glória. Nós reproduzimos porque, muitas vezes, não temos a compreensão de fazer de outra forma. Então, sororidade é uma palavra fundamental. Debater com essas companheiras e mostrar para elas aonde está realmente o foco dessa questão é um trabalho essencial e cotidiano para nós que temos a compreensão desse fato. E não ficarmos culpabilizando as mulheres que não conseguem compreender isso. Acho que essa é uma função de cada uma de nós, mulheres que estamos aqui. As negras dizem uma coisa que eu acho muito bacana, uma sobe e puxa a outra. Nós temos que fazer isso, nós todas, brancas, negras, amarelas, indígenas, enfim, sabe? Quando a gente tem um conhecimento e vê que a companheira está fazendo uma coisa inadequada porque não tem esse conhecimento, é nossa obrigação esclarecer e trazê-la para esse outro campo. É isso, gente. Continuamos, então, com a manifestação da Nadiane, depois da Sandra. Eu vou tentar ser bem breve, acho que a Carmen já conseguiu elucidar a maioria dos pontos. Eu acho que específico que veio para mim foi a questão da regionalização dos partos e nascimento, que é uma resolução CIB que saiu no início desse mês. Ela foi composta junto com a Saúde da Mulher do Estado. Então, a Saúde da Mulher construiu esse instrumento, em função das questões que a gente pode abordar de uma forma ampla, dos serviços que estão desqualificados para a realização de parto e nascimento e que hoje ainda realizam. Essa é a principal preocupação da questão da gente concentrar em serviços que têm maior expertise, que têm maior possibilidade de ter equipe presencial, que é onde a gente tem uma redução do número de cesáreas. Nos serviços pequenos, a gente tem cesárea marcada, dia da semana fixo para parto e nascimento. Então, essa foi a nossa principal motivação, embora a gente saiba que a gente ainda tem muito a evoluir em relação a parto e nascimento no Estado. Para a gente qualificar os serviços, a gente precisa ter um quantitativo suficiente, e a maioria desses hospitais em que nós não vamos estar contratando mais parto e nascimento são aqueles hospitais que têm 1 ou 2 partos por mês, e aí a gente manter uma equipe e uma qualificação não tem condição para a saúde manter esses serviços também. A gente não, acho que a gente vai poder discutir isso nos grupos, né? A equipe toda da saúde da mulher vai estar envolvida, então a gente vai poder trazer isso, senão é um tema que eu concordo que tem muita coisa para a gente discutir e avançar, e se eu utilizar, eu vou tomar o resto do dia de vocês tratando disso. No fim, eu acho que é isso, assim, acho que só agradecer e agradecer as colegas aqui da mesa. Bem. Oi. Olha, eu vou falar 3 questões, tá? Uma é a polifonia. Nós precisamos ter prazer nesses vários cantares aqui, e não é fácil. E se a gente for ver quem é que se inscreveu, cada um tem a sua especificidade. Nós precisamos saber escutar e depois como traduzir isso em integralidade e equidade. Não é fácil, por isso que tem gente que se retira. É muito difícil.
escutar. Né? E a possibilidade de um trabalhador na integralidade dizer, não sei como fazer, vamos fazer junto? Nunca fiz, mas para isso os profissionais precisam saber, saber como. A outra, eu quero dedicar essa minha fala a mulheres bravas que estão cuidando, fazem autoria, que têm tido apoio, que precisam mais, que é o pessoal da ocupação Mirabal, que hoje precisa mais do que nunca, é o lugar de lugares como esses, de protagonismo e de proteção de mulheres que sofrem violência com as suas famílias. E, por fim, são perguntas. Como é que eu, para mim mesma, em relação à correção e que eu quero compartilhar com vocês? São duas perguntas de duas ordens. Uma delas é, e se fosse homem, aconteceria isso? Por que estou falando isso? Agora, no Brasil, é uma aula de céu aberto. Qual foi a maior violência que fez? Uma das símbolos de violência com a presidenta Dilma foi aquela foto da gasolina, que foi uma violação e um estupro, né, simbólico em relação e grotesco em relação a Dilma. O que aconteceu com o Temer? Está aprovado, roubou, não sei o que mais, etc. Tem duas pessoas que já entraram no palácio se atirando no chão e dizendo, eu te amo. Então, assim, é uma diferença, e ninguém fez uma agressão semelhante ao Temer do que fizeram com a Dilma. Então, não há, pode ser a favor, pode ser contra, mas fazer essa indagação, se fosse homem, faria ou não faria. Aí nós vamos ver a necessidade de luta, de como somos tratados de forma diferente, e que nós não podemos diferenciar, diferente é uma coisa, mas desigual e opressiva, e que nós não podemos aceitar de forma nenhuma. E a pergunta seguinte é, bom, é porque é mulher que está sendo feito isso? E aí nós temos que, por ser mulher, se é por considerar a diferença, legal. Mas se é porque é mulher, então pode ser tratada de qualquer jeito, na hora de fazer o filho, não teve problema. Tu quer ser homem, então vai apanhar como homem. É uma das cenas que se escuta quando apanha. Então, quer dizer, não tem saída nem para um lado nem para o outro. Ou porque vai ser mãe, ou porque quer independência, ou porque tem uma opção de gênero. Então, nós precisamos, precisa matar e rematar de novo, passar o carro por cima, porque é mulher? Então, esse tipo de violência nós não podemos aceitar de jeito nenhum. Então, talvez uma pergunta que nos ajude a nos orientar na ética e na política seja essa. É porque é mulher? E se fosse homem, como é que seria? Muito obrigada. Bom, eu acho que valeu a pena, né, a gente aguentar um pouco a hora do almoço para ter esse desfecho desta mesa, né? Eu só queria concluir, é claro, agradecendo, mas também lembrar de uma ausência nesta mesa. Inicialmente, nós havíamos feito o convite para a ex-ministra Eleonora Minicucci, que foi secretária de Política para as Mulheres, e ela acabou, enfim, recusando esse convite por constrangimentos políticos. Lembrando que, recentemente, dias atrás, a ex-ministra Eleonora, ela foi obrigada, judicialmente, a, enfim, pagar cerca de R$12.000, se não me engano, ao Alexandre Frota, porque o Alexandre Frota, num programa de televisão, ou seja, publicamente, fez uma gracinha sobre um estupro que ele tinha feito a uma mulher. E riu disto, e o programa, enfim, fez gracinha com o tema. E, na oportunidade, a Eleonora era a nossa ministra, que coordenava a política de mulheres no governo Lula, no governo Dilma, e ela fez uma manifestação pública de repúdio a essa atitude. E esta manifestação de repúdio gerou um processo do Alexandre Frota contra ela. E houve um judiciário que deu causa a ele.
Então, eu gostaria também de finalizar fazendo uma homenagem a essas mulheres que não se rendem e continuam a denunciar e a exigir a igualdade.